Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta terça-feira. Hoje é 8 de junho de 2021, dia de aula por aqui sobre bolsa. Vamos conhecer um pouco mais de um livro que fala sobre o mercado de ações. Professor Martim vai trazer tudo pra gente. Antes disso, tem dois assuntos importantes no radar de investidores e investidoras. Kleber, como está você? Bom dia, Rê. Tudo bem e você? Tudo bem. Professor, tá por aí? Tô aqui, tudo bem? Bom dia aí para todos. Boa tarde, boa noite. Muito bom. Meninos, tem dois assuntos para tratar com vocês antes da nossa super aula de hoje. Um deles é que o governo federal estuda estender o auxílio emergencial por mais 2 meses, até setembro. Isso custaria 18 bilhões de reais aos cofres públicos. Por outro lado, isso ajudaria muitas famílias que ainda estão sendo impactadas economicamente com a pandemia, né? Isso aí, exatamente o que você falou. Vai custar aí 18 bilhões de reais essa extensão, né? No valor médio aí próximo de R$250 do auxílio emergencial. O governo entende, né, essa necessidade como algo que realmente a população vai precisar, dado ainda a velocidade de recuperação das atividades, né, do aumento de possibilidades de criação de novas vagas de emprego, né, além, é claro, da situação da pandemia ainda, né, precisar de uma série de atenções ali, de cuidados, e a população não pode ficar desassistida. É algo que realmente ultrapassa um pouquinho ali o que era esperado em relação a gastos, mas que desse valor, né, 11 bilhões seriam liberados por meio de créditos extraordinários e 7 provenientes de sobras da atual rodada de assistência, ou seja, do que já tinha sido planejado ainda ficou ali um caixa para que possa ser utilizado, né? Com isso a gente vai ter, né, professor, uma melhora aí para principalmente essa população menos assistida, né, que precisa de apoio, e aparentemente, pelo que foi anunciado, não deve trazer grandes impactos ali para a questão de teto de gastos ou mesmo para risco fiscal, né? Não, é claro, Kleber, é isso mesmo que você comentou, não tem como negar a necessidade de muita gente em relação a esse auxílio, né? Tem gente que de fato precisa disso. Traz algum tipo de impacto, claramente em algum momento trará, pode não ser tão grande, né, como você comentou, os impactos fiscais, isso, mas talvez seja um problema que a gente vai ter que resolver um tanto mais lá na frente. Tem um problema certamente urgente de ajuda para todas as famílias e as pessoas que precisam nesse momento, né? Boa, meninos, então se esse assunto está sendo retomado, isso vai ser discutido no Congresso ainda, a gente vai ter muito o que falar disso aqui. Outra coisa que está na atenção aí de quem investe, Estados Unidos impondo novas restrições à China, Kleber. Conta mais isso pra gente. Então, o Joe Biden, né, presidente dos Estados Unidos, manteve restrições, né, que já tinham sido impostas no governo Trump, né, e 59 empresas da China não podem comprar a tecnologia dos Estados Unidos. O governo, né, dos Estados Unidos vai tentando fazer com isso, né, proteger um pouco mais o seu mercado. A gente, né, discutiu bastante sobre entre aspas, guerra comercial, né, mesmo ali no final de 19, começo de 2020, e que acabou ficando um pouco mais calmo, vamos falar assim, depois das rodadas, né, de tréguas e de negociações que a gente viu entre os dois países, mas em nenhum momento ficou realmente de lado a situação do ponto de vista dos Estados Unidos proteger o seu mercado em relação à força que tem, né, principalmente na parte de tecnologia também, em termos de custos, o mercado chinês. E o Senado hoje vai discutir, o Senado norte-americano, um pacote abrangente em relação à China, exatamente para dar foco na sua parte interna, né, para ajudar realmente o mercado interno norte-americano. Do outro lado, a China já começa negociações com países do Sudeste Asiático, tem reuniões hoje com pelo menos 10 ministros de relações exteriores para tentar aumentar suas relações, né, e criar novos acordos. Então, a gente pode ter aí
uma nova discussão, né, professor, em relação a o que é talvez as relações mais importantes comerciais que a gente tem entre as duas maiores economias do mundo e que pode impactar todos os mercados, né, dependendo dos seus reflexos que a gente pode receber. Pode, e essa discussão é importante e é longa e vai continuar por algum tempo. Dessa discussão depende, por exemplo, toda a liderança nas novas tecnologias que estão surgindo, né? Já tivemos discussões sobre 5G, coisas desse tipo. Então, na verdade, é uma questão que está longe, no meu entender, de ser resolvida. E como você comentou, né, são as relações comerciais, né, uma das relações comerciais mais importantes, provavelmente a mais importante do mundo, portanto impacta mercado, impacta ações, impacta diversos setores, etc, etc, etc. Então, vamos acompanhar de perto o que podemos fazer pelo momento aqui. E tem um ponto adicional aqui, professor, que é interessante, que a Casa Branca coloca, que vai um pouco além da questão comercial, que é que o desenvolvimento de tecnologia chinesa, principalmente quando se trata de foco em vigilância e a implantação desses recursos em países fora da China, segundo a Casa Branca, representa um risco para a segurança nacional e também facilita a repressão e abuso de alguns direitos. Então, a discussão vai até além do comercial, como a gente já viu em alguns outros casos, né? A gente vai ter que ficar aqui com o radar ligado, porque isso já trouxe uma cautela um pouco maior para a abertura dos mercados lá nos Estados Unidos. Bom observar mesmo, hein, Kleber? Até dado o bom momento que a gente tem aqui, sabe que quando as coisas refletem lá, às vezes respinga aqui também, né? Exatamente. Bom, falando nisso, aproveitando a máxima histórica da Bolsa Brasileira, aproveitando e comemorando esses 130 mil pontos do Ibovespa, nossa aula de hoje será sobre o livro Memórias de um Operador de Bolsa. E aí, professor Martim, quero saber se é verdade essa história de que tem muita gente que diz que esse livro ensina mais do que anos de experiência no mercado de ações, hein? Eu acho que é uma opinião frequente mesmo, já ouvi algumas vezes isso mesmo. Eu acho que ele complementa bem a experiência, né? Acho que economiza algum tipo de aprendizado. Aliás, o próprio autor do livro cita, né, que as principais habilidades de um bom operador são observação, experiência, memória e matemática, né? Então, tudo junto, de fato, forma um bom investidor, né, um bom operador, como é usado o termo no próprio livro. Então, é um grande livro, viu? Muito bem escrito, portanto, é um livro muito interessante. Ele foi escrito na primeira metade do século XX, né? Então, 1920 e pouco, não tem uma data certa, ele foi publicado inteiro em 23, mas na verdade ele foi sendo publicado aos poucos numa revista que se chamava The Saturday Evening Post, que de fato ela fechou em 1969, né? Mas então eram publicados como pequenos artigos com ilustrações, e aí o livro compilado foi publicado em 23. É muito interessante, porque se não fosse alguns detalhes que ele descreve os sistemas de negociação, né, tipo as cotações sendo escritas nas paredes, ou numas fitas de cotações sendo impressas, tirando essas coisas que são muito daquele momento, o livro é muito atual, né, no que se refere ao comportamento do mercado, ao comportamento dos investidores, aos sentimentos deles, aos problemas que os investidores sentem ao tomar suas decisões, né, o peso de eventuais perdas, tudo isso aparece muito claramente. Então, ele é um livro que parece muito atual, parece que poderia ter sido escrito agora. Embora o protagonista do livro seja um tal de Larry Livingstone, né, todo mundo sabe que o livro é sobre Jesse Livermore, que é um dos maiores investidores e especuladores da história. Todo mundo sabe isso, né? Não dá para dizer exatamente que é uma biografia do Jesse Livermore, porque, na verdade, o livro não aborda nada praticamente da vida dele, é apenas a atuação dele nos mercados, e num momento do tempo nem sequer vai até o fim da carreira ou até o fim da atividade do Livermore. Então ele narra um pouco essa atuação. Grande livro. Eu costumo dizer para os meus alunos que é um livro de leitura obrigatória para quem quer de fato se tornar um bom investidor, entender bastante sobre o mercado, principalmente para aqueles que querem fazer isso profissionalmente. Então, para mim, leitura indicada e até obrigatória, no meu entender, dependendo se você for trabalhar no mercado financeiro.
Então, professor, para quem tem esse interesse, conta um pouquinho da história para a gente. O que ela diz, o que ela do Larry Livingston, tá bom. Né? É isso mesmo. Larry Livingston, ele começa como criança, né? Eu não lembro se diz a idade certa dele, mas eu imagino que é algo como 14, 15 anos, tá? Ele começa a trabalhar numa bucket shop. O que é isso aqui? Isso aí não existe hoje, isso no Brasil, não existe nos Estados Unidos. Creio que em nenhum lugar do mundo, né? O mundo é muito grande, mas eu creio que não existe lugar nenhum do mundo, que é mais ou menos uma casa de apostas, na qual o objeto das apostas são os preços das ações. Então, tipo, como se você estivesse operando no mercado sem operar no mercado, sabe? É engraçado disso, quer dizer, você aposta na aposta, né? Exato. Não deixa de ser um tipo de alavancagem até, né? É o cúmulo do risco, né? Exato. E aí é meio que essa lojinha, essa casa de apostas... Desculpa, professor, dá até para fazer um hedge ali, né? De repente. Né? Então, só que a casa é meio que pequena, assim, tá? Aparentemente é legalizada, não é clandestina, né? Tipo, é sabido que ela opera e tal. Agora, ela opera como uma casa de apostas com capital limitado, né? Então, obviamente, tem as limitações de negociação ali dentro, né? Então, ele começa trabalhando, escrevendo as cotações das ações, né? Ele é muito rápido, muito inteligente, ele começa a analisar os padrões, a partir das fitas que ele diz onde as cotações são impressas, ele começa a detectar padrões no comportamento das ações. Ele é muito inteligente, ele fala que entende muito de matemática também, ele começa a detectar padrões. E aqui vale uma parte. O livro não é um livro sobre análise gráfica, claramente não é, né? Um livro de histórias, de aventura, dá até para dizer, aventuras de mercado, né? Mas claramente os elementos de análise gráfica aparecem o tempo todo no livro, né? Essa questão de encontrar padrões nas cotações, nas fitas impressas, é um elemento de análise gráfica, embora ele não esteja analisando o gráfico propriamente dito. Ele está analisando a evolução dos preços, só não está escrito no gráfico, mas é basicamente a mesma coisa. Em outros momentos também, ele fala sobre ruptura de canais e apostar na ruptura dos canais, né? Conceitos de análise gráfica, né? Um canal de alta, canal de baixa, desenhados pela teoria de Dow, né? Na virada do século XIX para o século XX, né? Lembrando que a análise gráfica foi o tipo de análise mais usada no mercado de ações até o crash de 29, né? As questões mais sólidas de análise fundamentalista, que embora existissem, né, elas se tornam predominantes basicamente após o crash. O livro mais importante sobre o assunto se chama Security Analysis, escrito por Benjamin Graham, é publicado em 34. Então, estamos falando num período onde a análise gráfica, de fato, dominava o mercado de ações, tá? Então, nessas bucket shops, ele começa a operar e detectar padrões, e começa a ir tão bem que ganha dinheiro, ganha bastante dinheiro, e, no fim das contas, ele começa a ser proibido de operar nas bucket shops. Porque estava fazendo apostas tão grandes, estava ganhando dinheiro de todo mundo, inclusive da casa, que ele começa a ser proibido de operar. E aí ele toma uma decisão que é ir para Nova York. Não mais para operar numa dessas casas de apostas, mas para operar no mercado de verdade, né? E aí ele se torna cliente de uma corretora e ele começa a sentir dificuldades logo de cara. Tem duas grandes dificuldades. A primeira é a questão do tempo de execução de uma ordem. Ela não era mais imediata, né, como era na loja de apostas. E também ele começa a perceber que se opera uma ação não muito líquida, ele pode interferir no preço da empresa, né, no preço da ação, né? Então, essas duas coisas fazem com que ele não tenha o mesmo desempenho na corretora, no primeiro momento, que ele tinha na casa de apostas. E ele perde basicamente todo o dinheiro que ele tinha ganho anteriormente, tá? Aí ele tem que voltar de algum momento para as casas de apostas, já com capital menor, ele consegue operar de volta, se recupera, e aí ele tenta voltar para Nova York, e aí ele começa a aprender várias coisas, é um processo de aprendizado. Ele já entendeu a questão da liquidez, começa a entender um pouco mais sobre horizontes de tempo, né, que nas casas de apostas era diário. Ele começa a perceber que os grandes movimentos são de períodos um tanto mais longos do que um dia. Ele começa a ganhar mais, inclusive, começa a apostar em movimentos de queda, operar vendido,
funciona muito bem, ele começa de fato a ganhar dinheiro de verdade. Nesse momento, já no livro aparecem algumas questões ligadas à ética e regulação de mercado, tá? Como o uso de informação privilegiada, né? Então tem essas pinceladas aí bem interessantes. Vou contar um caso aqui bem específico que também faz o Livingston aprender bastante, né? Aqui nesse momento ele cita que está com 24 anos de idade. Ele, em determinado momento, ele tem uma visão de que o mercado vai entrar num rally de alta, e ele escolhe as ações de uma empresa chamada Union Pacific, e aí, em determinado momento, ele está montando uma posição comprada grande, né, e recebe a ligação de um tal de Ed Harding, né, que é o dono da empresa Harding Brothers, que é a corretora onde ele operava, né, e ele diz, cara, você está apostando errado, Larry, essa é uma aposta errada, esse negócio vai cair, não sei das quantas. E ele conversa e convence o Larry ouve o conselho, desmonta a posição, e o mercado vai na direção que originalmente ele tinha previsto, ele sobe e ele se arrepende de ter ouvido o sujeito, né? Então, nesse momento, ele debate a questão da confiança, né? E de sim, pegar conselhos ou ouvir outras pessoas, mas estar muito atentos às tuas próprias análises, né? Então, usar a visão dos outros muito mais como para testar, para questionar a tua visão, do que para mudar de opinião e acatar a visão do outro, né? Então ele se arrepende bastante de ter feito aquilo, e ele fala muito sobre ter confiança nas suas visões. Esse foi um outro aprendizado importante dele. Tem uma outra frase emblemática no livro, né, que diz: nunca se está caro demais para comprar ou barato demais para se vender. Olha que interessante. O que ele está dizendo aqui não é que não é para olhar para o preço, não, mas é que o que manda são os fundamentos, os motivos para comprar ou vender. Né? Se eventualmente ações, às vezes, continuam se valorizando depois das suas máximas. Não é porque ele está na máxima que, cara, já ficou caro. Não, cara, não é isso. Quer dizer, a gente tem que olhar para frente, né? Então, o motivo principal é olhar para frente e verificar se ainda há potenciais de valorização. Isso é muito importante também ter em mente. Então, o livro, ele, de fato, contra outras peripécias, ele perde dinheiro, quebra outras vezes durante o livro, ele se reergue durante o livro, sempre com essa toada. O livro é muito envolvente, tá, Kleber, Renata? É um livro que, de fato, vale a pena ser lido. Não é um livro grande também, tá? Tem 270 páginas na edição que eu tenho aqui, com letra grande, páginas pequenas. É um livro aí para poucos dias de leitura, vale muito a pena. Professor, fiquei um pouco curiosa sobre a história também do Livermore, porque ele foi um dos especuladores, se dá para dizer assim, que se deu bem com o crash de 29, né? Que fim levou ele, professor? Cara, é bem interessante mesmo, como você comentou, ele ganhou muito dinheiro em 29, ele aprendeu, né, a operar vendido, né, todas essas coisas, os cuidados que para se tomar nesse negócio não é uma coisa para qualquer um, obviamente, os riscos são potencialmente muito altos. Ele aprendeu a fazer isso, ganhou em 29, mas de fato, como o livro publicado em 23 não aborda a questão de 29, né? Em 23 ele estava mais vivo do que nunca. Sim. Se você me permite, Livermore, se você me pergunta, mais vivo do que nunca, é um trocadilho aí, quase, né? Não é exatamente um trocadilho, mas a gente sabe que depois disso, nos anos 30, ele quebra. Ele tem discussões se ele literalmente quebrou ou não quebrou, perdeu apenas a grande parte da sua fortuna a ponto de não ser mais relevante nos mercados. Na segunda metade dos anos 30 ele já não é relevante nos mercados, ele desaparece de atuação. Tem gente que diz que ele adquiriu até uma depressão por não ter conseguido a posição ou a relevância nos mercados após essa perda aí nos anos 30. Então, de fato, o final dele não foi bom, tá? Não foi um final bom. Né, ele, por causa do enorme risco que ele assumia, em algum momento ele, dentro dessas quebras que ele teve, dentro dessas grandes perdas que ele sofreu, numa delas, de fato, ele não conseguiu se reerguer e não conseguiu voltar àquilo que ele era. Enfim, é o seguinte, esse livro, como eu comentei, eu sempre recomendei aos meus alunos, é um livro muito gostoso de ser lido, é muito envolvente, assim como era o Mercadores da Noite, que a gente comentou recentemente, tá? Que também Sim. É um livro muito envolvente. Ele não está fácil de encontrar em português, está esgotado, tá? Eu procurei ontem ver se achava, não achei. Eu achei ele até no YouTube, tá com audiobook, né? Ou em versões em inglês. Eu tenho, inclusive, uma versão em português e tem uma versão em inglês.
na qual tem as fotos da publicação original nas tirinhas ou nos artigos da The Saturday Evening Post, né, então é bem legal com essas ilustrações. Mas acho que tem jeitos de vê-lo, seja através de áudio, seja através de inglês, para aquele que souber ler em inglês, certamente tem muito aprendizado. Não sei se dá para dizer que ele vale, que substitui anos de experiência no mercado, mas no mínimo complementa, viu, Renata? Muito legal. Não, e até porque, né, professor, é legal a gente conhecer as histórias desses grandes especuladores e entender o quanto se assemelha aos dias de hoje, as diferenças que tem dentro da história mesmo e lições que acabam trazendo dali, nem que seja um alerta, né? O que fez esse cara perder tanto dinheiro depois de ter ganhado tanto, nem que aquilo sirva de ponto de atenção para quem está operando, né? É verdade. Uma coisa interessante sobre grandes investidores desse momento, acho que é mais dos anos 30 do que nos próprios anos 40, é o próprio pai do presidente Kennedy, né? O pai do presidente Kennedy, ele de fato foi um grande player, que é Joseph Kennedy, né? Ele foi um grande player do mercado de ações nessa época também, tá? Foi um dos grandes investidores. A gente às vezes não entende, às vezes a gente não entende a magnitude que os Kennedy tiveram em termos de fortuna, né? Um cara que comprou estúdio de cinema, né? O pai do Joseph Kennedy comprou aquela RKO, não existe mais hoje também, mas foi um grande estúdio de cinema também, e ele operava também no mercado mais ou menos nessa época, né? Era um player bastante relevante também. Interessante essas questões mesmo sobre grandes investidores e tudo mais. Muito bom, gente, muito bom. E professor, vamos fazer uma coisa, vamos colocar no Telegram o Itaú Investimentos, que muitos dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes já seguem, uma enquete para saber o que o pessoal quer ouvir nas nossas aulas aqui? Puxa, é uma boa ideia, acho bem legal, né? Assim a gente direciona mais para aquilo que as pessoas querem saber, né? A gente tem falado aqui sobre livros, sobre cinemas, sobre grandes investidores, né? Nós falamos também, ou grandes gestores de investimento, nós falamos sobre essas questões, já falamos sobre finanças comportamentais, né? Tem tanta coisa que a gente pode abordar aqui que é interessante e fica legal. Se a gente fizer uma enquete, a gente foca mais nos pontos de interesse de quem assiste. Acho que vale muito a pena, sim, Renata. Então vamos providenciar isso aqui, a gente vai colocar no Itaú Investimentos, no Telegram, o grupo que a gente publica os nossos conteúdos de investimento ali no canal, na plataforma. A gente vai colocar uma enquete, então pessoal, votem, digam ali o que vocês preferem saber aqui nas aulas do professor Martim, que a gente prepara um combo para vocês de conteúdo que vocês gostariam de consumir aqui no nosso podcast. A gente vai fazer isso essa semana, talvez hoje, amanhã, e na semana que vem a gente já volta com as respostas de vocês e com a nossa próxima aula, professor. Perfeito, é isso mesmo. Então, muito bom. Maravilha. Ô, professor, combinado. Eu já queria fazer um pedido, se a gente pode falar mais de Bucket Shop, eu achei incrível. É divertido isso, né? Tudo bem, sabe o que eu imagino ilegal, quando eu ouço? Sabe que quando assim, sensacional. Sabe que quando eu ouço isso, sabe aquelas casas de apostas de corrida de cavalo, que não é no próprio jockey, mas tinha umas casinhas de apostas, nunca mais vi, mas tipo, eu me lembro de ter visto isso, tem essas coisas, lembra isso, é divertido isso. Não, eu achei realmente, assim, principalmente por se tratar de algo que aconteceu no final do século XIX, né? Claro. Assim, é algo que eles não estavam fazendo simplesmente aposta por aposta, mas quando a gente olha para hoje, né? Claro, é uma ideia que você fala assim, ainda bem que trataram isso como ilegal lá no início, né? Exato. Porque senão já poderia ter sido repetido, mas é um conceito curioso. Você falou, eu fui acabar fazendo enquanto estava ouvindo aqui também na pesquisa rápida, tem fotos dos lugares, incrível. No Google, demais. Divertido. Demais. Vamos deixar sua sugestão também, Kleber, na fila aqui. Coloca ali. Um programa especial sobre Bucket Shops. Eu encontrei, inclusive, que em Atlanta tem um Bucket Shop Café. Eles abriram um Bucket Shop Café lá. Nossa, já evoluiu o negócio. Tá vendo? Olha lá, é divertido mesmo. Muito bom. Obrigado, professor. Excelente aula mais uma vez. Incrível. Bacana, muito legal, bom. Muito legal. Então tá, gente. Semana que vem estamos de volta. Beijo pra vocês.
Valeu, Rê. Beijão. Até amanhã. Valeu, tchau, tchau. Kleber, fica aí fazendo sua pesquisa de bucket shop, tá? Depois você traz os resultados. Pode deixar. Vai ser aposta, é só pesquisa. Tá bom. Obrigada, pessoal, por acompanharem esse episódio e essa aula do professor Martim. A gente volta no próximo. E não esqueçam de responder a enquete no Telegram que a gente vai colocar, tá bom? Até mais, um abraço. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.